Olá, galera! Chegando aí para a análise de mais uma temática do nosso curso online de Direito Constitucional. A temática de hoje envolve o Poder Executivo em suas atribuições. Vejam só, quando nós raciocinamos o Poder Executivo, nós temos que este Poder Executivo Federal, ele possui o Presidente da República, que a gente vai chamar aqui com a sigla PR, com o auxílio dos ministros de Estado. Ora, com o auxílio dos ministros de Estado. Seguindo esta linha, nós precisamos adentrar em alguns pré-requisitos para que você consiga desenvolver de uma forma satisfatória o que aqui está sendo evidenciado. Quando nós pensamos no Brasil, o Brasil vai se enquadrar como como uma república presidencialista. O Brasil se enquadra como uma república presidencialista. Quando se diz que o Brasil é uma república presidencialista, nós temos que a república evidencia a forma de governo adotada no Brasil. A forma de governo adotada no Brasil. Enquanto que o presidencialismo já vai evidenciar, por outro lado, o sistema de governo, que também é adotado. Ora, você tem uma forma de governo e você tem um sistema de governo em que existe a concentração em uma só pessoa esta que nós chamamos de presidente da República, de duas grandes funções. O presidente da República, ele desenvolve a função concomitante, ou seja, de forma simultânea. Ele exerce a chefia de Estado e desenvolve também a chamada chefia de governo, a chefia de Estado e a chefia de governo. Ora. Quando nós mencionamos uma chefia de Estado, o que é que nós precisamos entender? Que compreende a representação do país, atenção, nas relações internacionais. Então, nas relações internacionais. O aspecto importante aqui é mencionar as relações internacionais. Já quando nós raciocinamos a chefia de governo, nós já vamos pensar na gerência dos negócios internos. Gerência dos negócios internos. Esses negócios internos, atenção, são negócios internos que podem ser de natureza política
como podem ser negócios internos de natureza administrativa. Negócios internos de natureza política ou de natureza administrativa. Aqui, em relação a essa gerência dos negócios internos de natureza administrativa, cabe uma grande observação. E que grande observação é esta? A determinação acerca do seguinte, que é possível em algumas provas dizer que a gerência dos negócios internos de natureza administrativa configura-se como a nova chefia do presidente da República, que aqui pode ser chamado também de uma chefia da administração pública, no caso da administração pública federal. Chefia da administração pública federal. Então o que eu estou te dizendo? Que aqui nós podemos adotar a base de duas classificações: chefia de Estado e governo. Aí você tem representação nas relações internacionais, chefia de Estado, e de governo, gerência dos negócios internos, que pode ser de natureza política ou administrativa. Isso seria a definição 01. Já na segunda definição, nós podemos enquadrar o seguinte: relações internacionais, chefia de Estado, aí não mudou nada. Gerência dos negócios internos de natureza política, chefia de governo. E gerência dos negócios internos de natureza administrativa, chefia da administração pública. Ou nós dividimos então em 3 chefias ou em 2 chefias. O que eu posso lhe dizer é que é mais comum apenas a subdivisão em chefia de Estado e em chefia de governo. Então nós só vamos pensar na chefia da administração pública se a questão mencionar. Se ela nada disser, utilizaremos a ideia, a classificação mais tradicional em chefia de Estado e em chefia de governo. Bom, seguindo esta linha, nós vamos observar então o seguinte, que se nós formos subdividir as chefias, nós temos o seguinte, que a chefia de Estado, que a chefia de Estado, ela nos remete a alguns incisos, como é o caso do inciso 7, que determina a ideia do manter relação com estados estrangeiros e acreditar que justamente os seus representantes diplomáticos, ora, manter relação com estados estrangeiros é um indicativo direto, que aqui eu estou diante de relações internacionais. E se eu conseguir enxergar que se refere a relações internacionais, automaticamente nós estamos mencionando aqui a chefia de Estado. Isso vai acontecer com alguns incisos, tá? Nós temos, além deste inciso 7, que é manter relações com estados estrangeiros, nós temos outros incisos. Então você vai anotar aí, quais são os incisos que se referem à chefia de Estado. Então, em relação à chefia de Estado,
nós temos o artigo 84 da Constituição Federal, em seus incisos. Quais são os incisos? Inciso 7, inciso 8, 7, 8, incisos 19, inciso 20, inciso 21 e inciso 22. Todos esses incisos, de alguma forma, eles se relacionam com a chefia de Estado, tá? Então, 7, quando você viu manter relações com estados estrangeiros, automaticamente você vai observar o seguinte, que automaticamente você terá especificamente uma situação relacionada à chefia de Estado. Além dessa linha de raciocínio, você deve observar o seguinte, que quando você pensa ainda nos aspectos atinentes relacionados de alguma forma à chefia de Estado, nós devemos observar o seguinte, venha cá comigo. Olha só, o que é que você deve observar? Deve observar ainda o seguinte, veja que quando nós raciocinamos a parte relacionada especificamente ao inciso 8, você deve observar o seguinte, que é considerado como chefia de Estado a ideia de celebrar tratados, convenções e atos internacionais, que estão automaticamente sujeitos a controle, sujeitos a referendo do Congresso Nacional. Eles estão sujeitos a referendo do Congresso Nacional. Então eu estou te dizendo o seguinte, que a celebração de um tratado internacional, de uma convenção internacional ou de um ato internacional tem a ver com relações internacionais. Se tem a ver com relações internacionais, automaticamente você vai relacionar a chefia de Estado. Além disso, nós vamos pensar, quando nós raciocinamos aqui, o seguinte, nós vamos associar automaticamente ao inciso 19, este que vai associar justamente a declaração de guerra. Então, compete ao presidente da República declarar a guerra. Assim como compete ao presidente da República declarar a mobilização nacional. O que você precisa entender é que nesses dois casos, essas duas situações, nós temos que a declaração de guerra ou a declaração da mobilização nacional é em caso de agressão estrangeira. Em caso de agressão estrangeira. Então, o declarar a guerra ou o declarar a mobilização nacional vai ocorrer em caso de agressão estrangeira e também está sujeita a ato de controle.
Qual é esse ato de controle?